Uma das coisas que mais aumenta, Fernando, o surgimento dessa doença terrível é tomar tarja preta no dia do funeral, do velório. Ué, por quê? E muita gente faz isso, né? Porque é para enfrentar aquele momento crítico, né? Dá pra... Então, uma dica muito importante aqui, por mais dolorido que seja você ter que enfrentar um velório de um ente querido, e por mais boa vontade que tenha aquele familiar, vamos tomar aqui um remedinho, um calmante, o ideal é não tomar nada durante esse processo do velório. É só para dar uma acalmada. Você está atrapalhando o processo de superação de uma perda. Os estudos científicos mostram, nunca mais, depois que você está vendo isso aqui, nunca mais você vai dar tarja preta para alguém que não toma num dia que ele tiver uma grande perda. Só que o sofrimento sufocado por um tarja preta, ele dói para sempre. É a única época da nossa vida como ser humano que é importante ter insônia. E tem colegas nobres, né? O Dr. Lair Ribeiro, que você conhece bastante, e eu já vi alguns aqui que falaram com você aqui na entrevista, que já estão anos-luz na frente da maioria dos médicos. O que você sente hoje é proporcional ao que você está vivendo? Porque assim, gente, convenhamos, se você perdeu, infelizmente perdeu um ente querido, vem cá, luto não é doença. Você tá triste, desanimado, chorando, ficar assim um mês, dois aí, você perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido. Me mandaram embora injustamente, fui traído, fui traída. Tem coisas na vida que vão gerar tristeza. E todo sentimento que não gera um movimento pode gerar um adoecimento. Então, qual o sentido que você vai dar para essa experiência? Por isso que é legal psicólogo e psicoterapeuta. Porque daí a pessoa vai conseguir passar com um suporte por aquela fase e entender os porquês e sair até mais forte daquilo. Aí vai alguém lá, não, dá um tarja preta para ele. Tem um problema de saúde chama transtorno de estresse pós-traumático, que é a pessoa que não supera o trauma, ali o luto, o negócio evolui. Uma das coisas que mais aumenta, Fernando, o surgimento dessa doença terrível é tomar tarja preta no dia do funeral, do velório. Ué, por quê? E muita gente faz isso, né? Porque é para enfrentar aquele momento crítico, né? Você já não viu isso? Eu já vi várias vezes, sabe? Porque assim, a pessoa tá naquele desespero. Gente, desespero. Deixa a pessoa chorar. Mas passou mal. Faz parte do processo de eliminar aquela dor. Quando você dá... Então, uma dica muito importante aqui, por mais dolorido que seja você ter que enfrentar um velório de um ente querido, e por mais boa vontade que tenha aquele familiar, vamos tomar aqui um remedinho, um calmante, o ideal é não tomar nada durante esse processo do velório. Claro que se a pessoa já usava, não vai parar já bem nesse dia. Mas dá para alguém, um Rivotril, um tarja preta nesse dia, aí só para dar uma acalmada. Você está atrapalhando o processo de superação de uma perda. Os estudos científicos mostram que isso aumenta o risco de imprinting. Quer dizer o quê? Uma dor doída, claro, né, da perda, ela imprintar, ela começar a enraizar por um estresse agudo e depois ele enraiza para um estresse pós-traumático. Então ela atrapalha, cientificamente comprovado que atrapalha. Então nunca mais, depois que você está vendo isso aqui, nunca mais você vai dar tarja preta para alguém que não toma num dia que ele tiver uma grande perda. Você quer tratar essa pessoa? Seja o ombro amigo. Chorar é terrível, mas ele é importante. Mas ninguém precisa chorar sozinho, porque o sofrimento compartilhado, ele dói menos. Só que o sofrimento sufocado por um tarja preta, ele dói para sempre. Agora, quando a pessoa está num processo de velório de uma perda, né? Se ela tiver que dormir, então tem remédio só para dormir, que não tem nada a ver com a tarja preta ansiolítico ou para antidepressão, não é isso? Legal, mas você sabia que é uma das... Eu não lembro de outra, mas vou falar a única, porque eu lembro agora. É a única época da nossa vida como ser humano que é importante ter insônia. Quem dorme mal fica o quê, principalmente no outro dia? Esquecido. Tá? Então, você que fica principalmente na primeira semana,
Então, aquela pessoa que tem uma grande perda e por uma semana fica com insônia, ela vai lembrar detalhes do ocorrido, ela vai sofrer, desesperar, mas a mente, pela insônia natural, o mecanismo natural de insônia, ela não vai lembrar como que foi o funeral, o velório, se internou, se entubou, se morreu. Ela não vai ter tanto registro disso. Agora ela vai ter registro do quê? Dos bons momentos que você passou com quem morreu e você ama. Então é um mecanismo natural do nosso cérebro ficar com insônia nos primeiros dias pós uma grande perda, de modo que você não fique rememorando aquilo depois. É um detalhe bem interessante isso daí, né? Então você não toma nada, você fica cansado, e ao ficar cansado, entre aspas, existe um alívio da dor aí, né? Bem interessante esse detalhe aí. Agora, doutor Felipe, hoje nós temos uma infinidade também, assim, através da mídia, né, de produtos complementares que nos ajudam. Hoje está se falando muito em óleo essencial, hoje a gente fala muito também em homeopatia, hoje também a gente fala muito em florais, né? Como é que você vê esses tratamentos complementares nos distúrbios mentais e emocionais? Eu posso falar como eu via e depois eu falo como eu vejo hoje? Opa, com certeza. Rapaz, Fernando, isso tem todo um viés acadêmico, né? Porque na faculdade de medicina, na grande maioria das faculdades, eles não nos ensinam essas coisas. E existe uma tendência do ser humano a julgar aquilo que não entende. Eu nunca fui tão preconceituoso, mas eu era assim um pouco eu era. Eu via essa naturopatia, fitoterapia, tudo isso, como algo tipo, quer usar, usa. Entendeu? Se não atrapalhar, tem colega que fala, é dinheiro jogado fora, é migué, é charlatanismo. Então, assim, eu imaginava um pouco disso, mas eu não falava, eu era respeitoso. Doutor, eu tomei um chá assim, tal, que ajuda em tal coisa. O que o senhor acha? E eu falava, olha, eu não entendo dessas coisas. Se tá te fazendo bem, se sente bem, pode usar. Mas, assim, vamos fazer o tratamento, né? Então, eu não desmerecia, mas lá na minha cabeça eu falava, é migué. O negócio não deve funcionar direito. Porque se funcionasse, por que meu professor da faculdade não me ensinou? Só que o problema é que, às vezes, isso vem de séculos, né? De viés. Vem de, no mínimo, décadas. Onde um vai passando para outro o preconceito em relação ao natural. Sabe por quê, Fernando? Se a gente usar raciocínio lógico mesmo, várias medicações que a gente tem vieram da onde? Da natureza, gente. Tem todo um projeto de proteção da Amazônia, porque a galera lá da Europa, lá dos Estados Unidos, vem na nossa floresta, cataloga ervas, plantas, substratos animais, leva embora, patentia e fica vendendo comprimido de algo que tem origem natural. Oxe, se esses princípios ativos vieram de algo natural, por que um profissional da saúde não estuda isso? De modo que, em fases iniciais de um transtorno, com o próprio remédio natural, né, com esse próprio tratamento, evite que ele evolui para um negócio mais grave. Aí, assim, comecei a me incomodar. Então, esse foi o meu raciocínio. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a estudar isso aí. E tem colegas nobres, né? O Dr. Lair Ribeiro, que você conhece bastante, e eu já vi alguns aqui que falaram com você aqui na entrevista, que já estão anos-luz na frente da maioria dos médicos. Tá bom? E assim, gente, eu falei, poxa, e se eu descobrir o que tem de evidência científica e pode ajudar numa ansiedade? E pode ajudar numa depressão? Mesmo que a pessoa já tome o remédio, já pensou se eu der um ômega 3 para a pessoa e eu não precisar mais aumentar o remédio artificial? Já pensou se com uma infusão bem feita de um mulungu eu melhoro o sono e consigo tirar o tarja preta? E comecei a pesquisar. E saiu um guideline, agora eles estão renovando todo ano, já estou curioso porque vai sair em 2023. É um guideline que chama CAMAT. Ele é um guideline canadense, o Canadá é referência no mundo de tratamento adequado de transtornos mentais. O que é um guideline? Ele junta tudo que tem de evidência científica mesmo,
sobre determinado assunto e coloca lá para a gente se atualizar. E daí saiu uma parte do CAMAT que é os nutracêuticos, quer dizer, vitaminas, suplementos, minerais, os fitoterápicos, os óleos essenciais que podem ter benefício para a saúde mental. Falei, eu vou estudar isso aí. Comecei a estudar e tive, ao mesmo tempo, uma alegria e uma vergonha profissional. Alegria, tipo, nossa, que legal, funciona, né? Um órgão de respeito. Vergonha por todas as vezes que eu julguei alguém que tomou algo que nem precisava tomar. Pelas gafes que eu cometi e não ter, sei lá, pelo menos estimulado. Não, continua tomando e tal. Só que eu fui além. Falei, peraí, eu preciso dominar. Porque na medicina é assim. Se eu passo algo para você, Fernando, eu tenho que saber. Não é só falar assim, Fernando, toma mulungu para sono. Toma um chá de passiflora. Eu tenho que saber a segurança disso. Como que faz para ter segurança, tempo de uso, tá? Para passar detalhes, garantir a tua saúde e possível benefício para ela. E é muito difícil achar isso na internet, a gente. Então, se vocês pesquisar, você vai olhar um monte de gente falando a ômega 3 é bom para a saúde do cérebro. Mas é qual? Vitamina D, mas qual? Tá? A valeriana, mas que jeito? E tem muita gente que já tomou valeriana, às vezes até em comprimido, e acha que não funciona, porque tomou na dose errada, pelo tempo errado. Aí eu fiz questão, você quer saber, eu vou fazer isso, vou ajudar. Porque todo mundo, a meu ver, tem que ter acesso a um material de qualidade.